Salve, salve Matilha! Como perder o medo de prospectar? Eu resolvi trazer esse tema hoje porque eu estou em Milão, num evento chamado Salone di Milano, onde todos os clientes do mundo vão para conhecer as tendências. E isso me fez lembrar que em 2017, quando eu comecei a vender na América Latina, eu tive muito medo de prospectar. Não somente pelo idioma, que eu não falava muito bem, mas principalmente por ligar para o desconhecido. Isso eu acredito que você deve passar e diversos vendedores também devem passar. Então por isso que eu acredito que é muito importante você vencer esse medo. Então se te interessa perder o medo de prospectar, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai me agradecer. Sem mais delongas, solta a vinheta aí! Antes de eu começar falando como você pode perder o medo de prospectar, eu quero te pedir um favor. Se você já visitou meu canal e ainda não é inscrito, se inscreva. Vai estar aqui abaixo para você se inscrever, ativar o sininho. E se você é a primeira vez que está aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer e uma honra te ter aqui, tá bom? Conto com a sua inscrição e também com o seu sininho aqui, beleza? E se você gostou do vídeo, por favor, curta, comenta aqui abaixo e compartilha com seus amigos. Então vamos lá. Eu quero, antes de falar sobre essas técnicas, falar o porquê que me lembrou muito em 2017 quando eu comecei. Para vocês terem uma ideia, eu contratei uma pessoa para fazer as ligações para mim lá em 2017. Claro, para mim foi importante por causa do idioma, para ver como ela falava, só que isso foi uma maneira de eu, vamos dizer assim, dizer que eu estava com medo para mim mesmo. Então, quando eu comecei a ver que ela não tinha muita convicção ou persistência, eu falei, eu consigo fazer melhor. Só que isso não porque ela não era boa, mas porque ela não entendia do produto, e eu sim. Então depois de algumas semanas eu falei, olha, muito obrigado, mas agora daqui em diante eu vou fazer sozinho. E no começo me deu muito medo. Então eu vou falar para vocês algumas técnicas, alguns passos que você pode fazer para vencer esse medo de prospectar, porque eu sei que sim, a gente tem esse medo no começo de prospectar. A primeira técnica que eu te dou é você primeiramente escolher uma região que não tem tanto potencial. Vamos se dizer uma cidade pequena, que se você vender, ótimo, e se você não vender, tá tudo bem. Porque aí você vai estar mais solto, você vai poder testar algumas técnicas, você vai poder talvez tentar um rapport, entonação de voz. Eu até falei num vídeo falando sobre rapport por telefone, eu vou colocar aqui para você, e você conseguir equalizar o tom de voz da pessoa, o ritmo da fala, e você consegue testar esse tipo de técnica em clientes que muitas das vezes são mais pequenos, não vão ter um volume tão grande. Então você consegue falar diretamente com o dono ou com a gerente e aí sim você consegue validar as técnicas que você está aprendendo. Muitas delas que você está aprendendo aqui no meu canal. Então, primeira técnica, escolha uma região e fale com essas pessoas para que você consiga treinar. E claro, junto a essa primeira técnica é você colocar fralda e fazer mesmo assim, porque você vai ficar com medo. É a mesma coisa, se você quer nadar, você precisa pular na água. Então, pule na água sem medo e escolha algumas regiões para que você consiga estar mais solto e mais natural durante essa conversa. Segunda técnica é você não confundir os processos. O que eu quero dizer com isso? Existe captação, filtragem e prospecção. Então, a captação é aquela pesquisa que você faz por internet, Instagram, site, Google, enfim, olhando se o cliente tem um perfil, uma pré-qualificação. E depois você vai para a filtragem. O que é filtragem? Você vai focar 1 hora do seu dia, meia hora do seu dia, apenas para ligar pedindo telefone, e-mail e nome da pessoa. Somente isso. Você não vai falar com o dono daquela loja. Por quê? 99% das vezes que você ligar para essa loja e falar com o gerente ou um vendedor, ele não vai te passar o contato do dono. Grande parte das vezes. E principalmente te passar diretamente a ligação para o dono. Quase sempre quando eu ligo eles falam, eu não tenho autorização para isso. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar nisso também. Então, você primeiramente filtra quem é o dono, quem faz as compras, entende como funciona. E depois de alguns dias, você liga e já fala assim, olá, tudo bem? Passa para o fulano, fala que é o Edilson da Grosa, por exemplo. Quando você faz isso, ele não vai pensar 2 vezes e vai passar a ligação para o dono. E aí sim é um processo de prospecção. Então, divida isso em 3 partes. Você primeiramente fazer a captação, essa pré-qualificação, filtragem para saber o nome, e-mail e contato e depois a prospecção em si. Então, fazendo esse passo a passo, você consegue ser mais específico, mais direto nas suas ligações e nas suas prospecções. Eu tenho certeza que, colocando em prática isso, você vai organizar melhor o seu dia e, consequentemente, ser quase uma máquina de prospecção. Outra técnica que eu te dou é você fazer as ligações em pé.
Porque às vezes sentado, você realmente já está com uma postura mais defensiva, mais introspectiva. E quando você levanta, você fica em pé, você consegue se conectar melhor com a pessoa. Você consegue vencer esse medo de uma maneira diferente. Quando você precisa fazer uma entonação maior na voz, você está em pé, você consegue transmitir isso. Eu lembro como se fosse hoje, eu tinha que fazer um convite para um cliente para ir para o evento no Brasil e o meu colaborador tentou ligar para ele, falou com ele algumas vezes e ele não queria ir. Então um dia eu peguei o telefone, fiquei em pé, respirei, peguei energia e, olha, sinceramente eu acho que foi uma das ligações que eu mais assim me entreguei de corpo e alma. E o cliente falou, olha Edilson, baseado nesse teu entusiasmo, eu quero ir para o Brasil. Então, quando nós estamos em pé, a gente transmite uma energia que é só sua. Então, dica número 3, fique em pé e, claro, sempre com um sorriso no rosto. Dica 4, crie um script. Quando você cria um script, você já sabe o que você vai falar. Por exemplo, eu até lembro quando eu fiz um curso de oratória que tinha uma senhora que ela ficava sempre muito nervosa para fazer as apresentações. E certo dia, o professor falou assim, fulana, fala sobre no que você atua, o seu trabalho. E ela trabalhava com tarô e outras coisas. E ela amava aquilo que ela fazia. Quando ela subiu no palco, nem parecia que ela tinha vergonha. Ela falou de uma maneira tão natural, tão prática, olhando no olho de todo mundo, com um sorriso no rosto. E isso é a mesma coisa quando a gente vende o nosso produto. Então, crie um script pronto. Eu não estou falando para você criar um script fixo. Você tem que criar algo adaptável, para que não fique algo robótico, mas para que você domine o que você quer falar. Qual vai ser seu pitch de vendas? Qual que vai ser as perguntas que você vai fazer? Como você vai se conectar? E estude isso, leia 10, 20, 30 vezes antes de ligar. Se você quiser treinar com a sua esposa, com o seu esposo, com seus amigos, treine. Mas quando você faz isso, você fica mais solto e não fica tão nervoso para fazer as ligações. E é claro, aos poucos vai vencendo o medo. Quinta dica e não menos importante, leia em voz alta. Pega um texto que você gosta, pega um livro que você gosta e comece a ler em voz alta, em voz baixa. Rápido, devagar. Para sua comunicação ficar mais solta. Quando você vai fazendo isso, você percebe que até o estresse ele vai começando a se perder no caminho. E é claro, quando nós fizemos esse aquecimento vocal, é a mesma coisa. Você vai para academia, você não vai chegar lá e colocar 50 quilos na barra fixa de primeira. Você vai primeiramente aquecer, fazer algumas repetições. E é a mesma coisa com a sua musculatura vocal, porque você precisa ter elasticidade. Então, quando você ler em voz alta, ler em voz baixa, rápido, devagar, fazer aquecimentos vocais, como até eu já falei num vídeo aqui falando sobre dicção, vou colocar aqui para vocês esse vídeo falando sobre dicção. Quando você treina a sua dicção para isso, você consegue ficar mais relaxado. Muitas das pessoas que você vê em palestras, com certeza, antes de entrar no palco, elas fazem aquecimento vocal, porque isso te relaxa. Então, coloque em prática essas 5 dicas que eu falei pra você, que eu tenho certeza que você aos poucos vai perdendo medo. O medo ele não é vencido de um dia pro outro. Você precisa praticar, tentar, testar, e é por isso que você precisa ter um pouco de persistência. Então isso não é uma técnica, mas sim uma sugestão que eu te dou. Tenha persistência e disciplina. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva agora e a gente se vê na quarta-feira que vem às 8 horas da noite. Valeu, Matilha, um abraço!